Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, na nossa aula de ciências, a gente vai terminar o nosso capítulo 5 e para isso a gente vai falar sobre acidentes com energia elétrica aqui na página 68. Então, para isso, pegue o seu livro e acompanhe aqui comigo. Nós vamos falar sobre dois acidentes envolvendo, o uso da energia elétrica: o curto-circuito e o choque elétrico. O curto-circuito acontece quando a corrente elétrica se torna muito intensa. Isso vai levar a um superaquecimento do fio, Gera o calor, essa intensidade de corrente no fio, e daí pode levar então a um incêndio. Por que que esse calor ocorre? Pode ser que a gente não utilizou um material adequado e de qualidade, pode ser que essa instalação ficou muito antiga e daí por ela estar antiga danificou esses fios, ou pode ser porque essa instalação não foi feita corretamente, alguma avaria aconteceu e temos dois fios que estão encostando um no outro, como a gente pode ver aqui na ilustração na página 69. Então, aqui como deveria ser o trajeto normal da corrente elétrica e quando um curto-circuito acontece. Ó, temos dois fios encostando um no outro, isso está sobrecarregando a corrente elétrica aqui nessa região e pode provocar sim um incêndio. O que a gente faz então para prevenir isso nas nossas residências? Nós instalamos um disjuntor. O que é o disjuntor? Ele vai identificar que está havendo uma sobrecarga da corrente elétrica e ele desarma. Ele funciona como um interruptor, que quando tem uma corrente elétrica muito intensa, ele desarma e daí ele não permite mais que a corrente passe. Então, ele interrompe a corrente e previne que um acidente maior ocorra, tá bom? No caso de carros ou eletrodomésticos, ao invés de um disjuntor, o que utilizamos são fusíveis, que a gente pode ver aqui logo abaixo a ilustração. No fusível, esse aqui de baixo, o fio é bem visível. É um fio bem fininho, não sei se vocês já viram um fusível na casa de vocês. Perguntem para alguém se tem um fusível que vocês possam ver. É um fio bem fininho aqui. Se é um fio bem fininho, se houver uma sobrecarga de corrente elétrica, o calor logo derrete esse fio. E se esse fio for derretido, não passa mais a corrente elétrica, interrompeu a corrente elétrica. Como que a gente faz então para o aparelho voltar a funcionar? Assim que a gente corrigiu o problema do porquê houve essa sobrecarga, é só trocar o fusível e daí a gente evitou um dano maior do nosso aparelho. Tudo bem? Então, fusíveis como esses são utilizados em aparelhos eletrodomésticos, alguns eletrodomésticos, e também, por exemplo, nos carros. Vamos falar agora então sobre o segundo acidente envolvendo energia elétrica, o choque elétrico. Esse aqui todo mundo já ouviu falar, a gente sabe, desde pequenos que a gente não pode colocar o dedo na tomada que a gente leva choque. O choque é quando a corrente elétrica passa através do nosso corpo em direção ao solo. Por quê? Porque há uma diferença de potencial entre aonde a gente colocou a nossa mão, alguma parte do corpo que tem a corrente elétrica e o solo. Então, a corrente elétrica passa pelo nosso corpo, nós estamos conduzindo a energia elétrica em direção ao solo. Para a gente prevenir isso, o ideal é não coloque sua mão onde há corrente elétrica e que a gente use sapatos com material isolante térmico, sapatos de borracha. Então, pessoas que trabalham com energia elétrica, eletricistas e pessoas que trabalham na manutenção de aparelhos, que utilizam energia elétrica, eles usam materiais no sapato, isolantes com solas de borracha. Ok? E além disso, nas instalações elétricas, nós temos um fio que serve para esse tipo de descarga elétrica para o solo, que é conhecido como fio terra, para dar essa segurança de descarga para o solo, para não ter a descarga na pessoa. Além disso, sempre que a pessoa vai realizar
uma manutenção nas casas, ela tem, né, o disjuntor nas casas que é desligado para que a pessoa faça então a manutenção em segurança e quando precisa fazer o teste, ela vai lá e liga e faz o teste. Pessoal, para que a gente encerre esse capítulo, eu peço que vocês abram na página 70 e faça a leitura para ir além, que tem o título Especialista diz que o novo padrão de tomadas reduz o risco de sobrecarga. Nós sabemos e vivenciamos aí essa dificuldade às vezes com as tomadas, que a gente precisa de adaptadores, né? Que a gente tinha antes tomadas com 2 pinos e agora nós temos aqui no Brasil os 3 pinos. E a gente fica nessa, ai, a tomada só tem 2 entradas e agora o meu equipamento tem 3 pinos ou não, ao contrário, preciso de adaptador, como que faz? Por quê? Por que que aqui é assim? É nesse texto aqui que a gente vai ver isso, tudo bem? Então eu vejo vocês na nossa próxima aula online, que a gente vai conversar sobre esse assunto e em breve a gente corrige e eu peço para vocês fazerem o Explore os seus conhecimentos. Até mais, gente!